No palco do Congresso Nacional, entre palmas, ironias e verdades duras, uma voz se levantou, não para propor mais uma lei esquecida, mas para lembrar ao Brasil daquilo que perdemos, virtudes. Enquanto o Supremo Tribunal Federal gasta mais que a realeza britânica e eventos de sustentabilidade destroem florestas para construir estradas, a pergunta ecoa: onde foi parar a nossa indignação? Viramos um povo tão conformado que já achamos comum um juiz do STF mandar mais que um deputado eleito. Achamos normal a prisão de um parlamentar por opinião. Achamos normal que o Estado se sirva do povo em vez de servi-lo. E quando alguém ousa dizer, isso não é democracia, chamam de radical. Mas se isso é democracia, onde está a liberdade? Nicolas não pediu aplausos, pediu responsabilidade. Disse que não existe salvador da pátria. Que o problema não é só o Congresso, é cada um de nós, que terceirizou a responsabilidade esperando por um herói, quando o que o Brasil precisa é de cidadãos corajosos. Nem toda perda é uma perda, ele disse. Porque mesmo em meio ao medo, perseguições e ameaças, ele não desiste. E sabe por quê? Porque cada adolescente que o encontra e diz não desista, eu oro por você, é a prova de que a semente está sendo plantada. Acorda, Brasil! Ou a gente escolhe coragem, ou o futuro continuará sendo sempre do futuro. Essas foram partes da fala do Nicolas Ferreira em evento que participou essa semana. Se você sente que algo está errado no Brasil, mas não sabe exatamente o que, se já se perguntou por que o anormal virou normal, se acredita que ainda há tempo para mudar o rumo da nossa história, pare tudo e assista esse vídeo. O ponto de partida é, nós estamos em uma democracia. Qualquer atitude que nós tomarmos contra essa falsa democracia será considerada antidemocrática. Então quais instrumentos que nós temos para lutar contra um hiperativismo? Nenhum. Nem se Rui Barbosa ressuscitasse e fizesse uma sustentação oral hoje perante o STF, não iria adiantar nada. Ou seja, não existe mais hoje conhecimento jurídico. Existe relacionamento jurídico. Se você é amigo do rei, tudo bem. Se não, você se lascou. Prova disso, o Marcelo Van Hatten está sendo processado por falas em tribuna. Eu também. E criminalmente. Nós podemos ser presos por opinião. Assim como hoje. Tem um deputado, Daniel Silveira, que está preso. Você não precisa concordar com ele. Você não precisa ser bolsonarista. Você não precisa gostar dele. Você não precisa de nada. Mas se você é uma pessoa que tem primazia pela liberdade, é inaceitável que um país democrático tenha um deputado preso por qualquer opinião. Você nunca vai me ver pedir cassação de um deputado pela opinião dele. Caso contrário, metade daquele Congresso já deveria estar cassado, né? Mas não pedimos dessa forma, porque eu quero ter a liberdade de você falar o que você quiser, de você ser o que quiser, inclusive de ser um idiota. Né? Agora, como fazer o peso e contrapesos com relação ao hiperativismo? Ora, o tirano ele teve um instrumento perfeito para poder se maquiar de democrático, que é bater com a mão dos outros. Ele utiliza da Constituição para poder dizer que ele é democrático, mas pratica as ilegalidades, enfim, usurpa das suas competências, mas com a casca da democracia, com a casca da Constituição. Quando você olha, por exemplo, a Colômbia, ela aprovou o aborto, a Corte Constitucional da Colômbia, né, como se fosse o STF nosso, aprovou o aborto na canetada. Ou seja, não foi o presidente, foi as pessoas que são as guardiãs da Constituição. Aqui no nosso país, da mesma forma. Então, como você quebra uma mentira? É com a verdade. Só que pior do que a mentira é uma falsa verdade. Então, eles juram de pé que eles estão defendendo a democracia. Quando, por exemplo, eles estão condenando pessoas a 14 anos, porque, enfim, picharam uma estátua, e o Sérgio Cabral, condenado a 400 anos de cadeia, está solto fazendo vídeo na sacada do prédio dele. E vai ser candidato, não tenho dúvidas. E vai ser eleito. É o Brasil, gente. É o mesmo país onde você tem o STF soltando 15 traficantes, e você tem, enfim, a inegibilidade do ex-presidente Bolsonaro por uma reunião com o embaixador. Mais uma vez. Você não precisa gostar dos personagens dessa história. Você não precisa ter apreço, mas um ponto é, não estamos vivendo em uma normalidade democrática. Quem não atesta isso, para mim, não tem caráter. Ou está se beneficiando disso de alguma forma, ou, de fato, é uma ignorância de um nível que ultrapassa a minha capacidade de compreender. Porque como é possível você ter uma corte onde o Dino, tempos atrás, estava decidindo sobre contratos de cemitérios em São Paulo? O que o juiz da Suprema Corte tem a ver com contratos de licitação de cemitério em São Paulo? Por que o juiz está dando opiniões políticas? Como você para isso? Eu confesso, como você para isso, entre aspas, ser uma ruptura democrática? Porque se eu chegar e falar assim, olha, para mim, eu, Nicolas, tá? Hipoteticamente, STF. Hipoteticamente eu falasse, para mim deveria ser dissolvido o STF e todo mundo que entrasse lá deveria ser por concurso público. E aí? É utópico? Óbvio. É utópico. Ou melhor, o presidente, né, os ministros que atestaram, cometeram crimes, que violaram, né, as suas competências, o presidente do Congresso Nacional deve pautar o seu impeachment no Senado Federal. Sabe quando? Sabe, calma, não se animem. Sabe, tem 200 anos que um presidente não pauta isso. A crise da educação no nosso país não é uma crise, é um plano. Né? Primeiro é isso. E o que eu pude perceber? Sendo bem sincero, tá? Eu não estou falando que a direita é perfeita. Todos os deputados da direita querem o melhor para o Brasil e todo mundo é de bom ânimo. Não estou querendo dizer isso. Mas uma coisa eu posso te garantir. É inacreditável como a esquerda é o freio de mão desse país. É inacreditável. A gente perdeu na Comissão de Educação por um voto instituir segurança armada nas escolas. Por um voto. Ou seja, é uma coisa assim. Eles podem andar com seguranças. O ministro do STF pode ter carro blindado. Mas o seu filho, os bancos, né, podem ter seguranças armadas para guardar seu dinheiro. Mas o seu maior bem, que é o seu filho, não pode ser protegido.
por conta de um voto. E assim, não somente nesses temas, mas em todos os temas, agora na questão econômica, você olha lá, questões, por exemplo, no começo dessa legislatura, a gente votou para poder, a reforma ministerial, né, para não aumentar os 40 ministérios e o Alibaba, né, os 40 ministérios do Lula. E eu não estou brincando, a questão econômica, eles têm um pensamento literalmente de um Estado babá, grande, e até mesmo porque eles são favorecidos dessa forma. Vamos lá, você tem ministra de Estado pegando o jatinho da FAB para ir em jogo do Flamengo, tá? Pega essa daí. Você tem ministro do STF usando o jatinho da FAB. E diz a reportagem do Estadão que não teve nenhum custo. Não tem nenhum custo? Não teve piloto. É o avião da Tesla. Vai de robô. Não tem gasolina também não, tá, gente? É zero custo. Vamos lá. Você tem ministros de Estado com super salários. Eles não ganham 46 mil reais. Esquece. É muito mais do que isso. Eu não vou falar qual ministro, porque eu já tô falando ministro aqui demais. Daqui a pouco sai daqui. Rimos muito, também mais um processo. Um ministro aí que, enfim, lhe falta cabelos, falou o seguinte. Eu vi uma fotinha dele que ele tava com não sei nenhum nome, que eu não sei essas coisas. Como? Patek Philippe. Patek Philippe, isso pra mim é nome de criança, mas ok. Patek Philippe. Eu fui pesquisar o relógio. Se eu não me engano, era 500, 800 mil reais. Falei, uai, esse cara tem que ser um ministro da economia? Ué? Como é que você ganha 40 mil reais e tem um relógio disso aí? Alguma coisa não tá... Ou seja, alguém tá ganhando dinheiro com um Estado desse tamanho. Aí eu te pergunto, quem tem a coragem de falar assim, pessoal, vamos cortar na pele? Vai cortar na pele. Você vai ver o que vai acontecer. Por quê? Você vai ter que cortar na pele de quem não quer, vai ser na pele deles. Esse é o problema. Quem vota pra cortar ou não na pele são as mesmas pessoas. Tipo, se eu falar com você, você quer que eu te corte? Você vai falar, não, então não. É assim que é decidido as coisas em Brasília, uai. Tipo, aumento do salário do deputado. Quem é a favor, levanta a mão. Aprovado. Assim, parece brincadeira, mas é desse jeito. Então, o que eu acho que são duas coisas que precisam ser feitas? Primeiro, nós somos fiscalizadores, somos deputados federais, a gente fiscaliza ou fica em cima. Eu devo ter uma centena lá de ações contra o Lula e, enfim, companhia. Agora, o segundo tipo de fiscal que tem que ser as próprias pessoas. Vocês precisam estar atentos com a fiscalização do gasto público, caso contrário, amigo, a gente já vai gastar o nosso dinheiro todo. Deixe nos comentários se você acha que ainda vivemos em uma democracia de verdade. Vale a pena lutar pelo Brasil ou já passou da hora de desistir? Compartilhe se você também acredita que a mudança começa por você.